Olá! Hoje nós vamos receber nos nossos estúdios um assunto muito importante para ser discutido e debatido. O mês de setembro é conhecido pela campanha Setembro em Flor. A gente vai entender um pouquinho desse conceito, mas já te adiantando, a gente vai reforçar a conscientização dos cânceres ginecológicos. Para falar sobre o assunto, recebo aqui as doutora Rafaela Costa, oncologista clínica com área de atuação em tumores femininos do Hospital Anchieta. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Seja bem-vinda aos nossos estúdios. Espero que você se sinta em casa. Imagina. E doutora Raiane Cardoso, ginecologista oncológica também do Hospital Anchieta. Tudo bem? Boa tarde, obrigada. Bem-vinda, fique à vontade dos nossos estúdios. Doutoras, é um assunto muito importante, muito relevante e pouco discutido. Acho que o termo Setembro em Flor não é tão conhecido assim. Mas vamos começar a entender, né? Por que campanhas como Setembro em Flor são tão essenciais para a conscientização e prevenção de cânceres ginecológicos? Eu acredito que o tema da campanha do Setembro em Flor esse ano foi falar sobre informação, que informação é poder. Então eu acho que é de extrema necessidade que nós, como profissionais de saúde, como sociedades médicas, informamos as nossas pacientes de forma adequada. Hoje a informação está disseminada para todo mundo, né? Todo mundo tem acesso à informação muito facilmente, mas nem todas essas informações, elas são de relevância. Então, eu acho que as campanhas, elas trazem informação de qualidade para falar de temas que nem sempre são tão discutidos, às vezes muito velados, e que impactam diretamente a vida dessas mulheres. E, na verdade, a gente não quer só focar no período de campanha, né? A campanha é um passo para a gente aprofundar esse cenário e falar com um pouquinho mais de propriedade e de dimensão de assuntos tão importantes como esses, né? Não é só para deixar em Outubro Rosa as discussões de Outubro Rosa, ou de setembro as discussões de setembro, né? Então, acho que é também muito nesse sentido. Então, aqui começa um debate e a gente vai levando para fora e cada vez mais fomentando. Quais os cânceres ginecológicos mais comuns no Brasil e no mundo quando a gente pensa em falar sobre conscientização, quando a gente pensa em levar essa informação por meio da campanha que a gente está trazendo aqui, que é o Setembro em Flor? Então, a estatística brasileira é uma estatística um pouco mais triste do que a do restante do mundo, né? Principalmente os países desenvolvidos. Hoje, nosso principal tumor ginecológico é o câncer de colo uterino, que é um câncer que é prevenível com o uso da vacina, né? A vacina contra o vírus HPV. Nos países mais desenvolvidos, há mais de 20 anos, essa vacina já é instituída, então lá nesses locais não é o principal câncer, não é colo uterino. Costuma geralmente ser ovário ou endométrio, a depender da região onde a gente vai estar atuando. Mas aqui no Brasil, o principal ainda é colo uterino, que é um tumor que é prevenível. E é um tabu muito grande, né, tratar desse assunto, da vacina sobre HPV, teve uma queda, né, em relação ao assunto. Isso, a vacinação aqui, ela tem é de extrema importância a gente falar sobre a vacinação, primeiro porque é um tumor que é prevenível com o uso de vacina, e a vacina do HPV teve uma baixa aderência. Em vez da gente melhorar os nossos índices, a gente veio perdendo pacientes e por desinformação, porque havia uma ideia de que se a gente incentivasse a vacinação contra o HPV, a gente também estaria incentivando crianças e adolescentes a começar uma vida sexual mais precoce. Quando, na verdade, não é essa a intenção. E o Setembro em Flor, com a informação de qualidade que a Rafaela falou, foi justamente isso. Não é essa a intenção da vacina, pelo contrário. Então, quando a gente informa bem os pais e o quanto essa vacina previne vários tipos de câncer, eu acho que é o fundamental, né, nesse sentido. Com certeza. Quando a gente olha a incidência mundial, o câncer de colo de útero ainda é o mais incidente, né? A gente está falando aí de mais de 500 mil casos por ano.
seguido dos tumores de ovário, com 250 mil casos ano, endométrio e depois vulva e vagina, que está em torno de um paciente para cada 1.000 mulheres. Então, assim, ainda são doenças extremamente incidentes e prevalentes, né? E é um absurdo a gente estar discutindo tratamentos, principalmente tratamentos em doenças avançadas, numa doença que é totalmente prevenível, com a vacina que está disponível no Serviço Único de Saúde. Então, eu acho que esse tipo de campanha, ela é necessária para a gente disseminar essa informação, porque a vacina, ela é segura, ela é disponível no Serviço Único de Saúde. Então, o que a gente tem que fazer é que esses pacientes procurem a unidade básica de saúde para tomar a vacina. Nós sabemos que tem inúmeras dificuldades. Depois da pandemia, a gente teve um movimento antivacina absurdo, que começou... Assim, a gente já tinha vivido isso com a vacina do HPV, logo que iniciou a vacinação, principalmente a vacinação nas escolas, né? Nós tivemos um caso isolado no Acre, que foi quando deu o boom, que a vacina tinha reação, que esse paciente teve uma crise convulsiva, e isso fez com que caísse demais a adesão à vacinação. Isso caiu por terra. Esses adolescentes foram acompanhados e foi provado que não tinha relação alguma com a vacina. A vacina é extremamente segura, né? E igual a Raine falou, essa vacina, ela evita que o adolescente, que essa criança, ela venha ter uma doença no futuro. Então, eu acho que a gente tem que falar de prevenção em saúde. A gente não tem que ficar falando só de tratamento de doença, entende? Porque é isso que às vezes as pessoas não entendem. Se a gente ficar falando de prevenção, as pessoas nem vão adoecer. Se a gente tem isso disponível para todo mundo na saúde pública, por que a gente não vai fomentar isso, sabe? Então, nós, como sociedades médicas, como sociedade civil em geral, a gente tem que tomar responsabilidade sobre esse aspecto e procurar a unidade básica. Agora, a Organização Mundial de Saúde está voltando com a campanha com a vacinação nas escolas. Provavelmente, isso vai ser um fator facilitador, porque a gente entende a dificuldade da logística. Às vezes, essa mãe, ela não consegue levar essa criança, esse adolescente, no horário comercial que ela está trabalhando para tomar a vacina. Nem sempre tem a vacina disponível, às vezes, ou o profissional está lá para aplicar essa vacina naquele momento. Então, a gente sempre fala, aproveita o momento que esse adolescente, essa criança vai à unidade de saúde. Exato, eu acho que é oportunidade. Foi lá fazer um curativo, foi lá fazer um tratamento dentário, uma consulta aleatória, checa esse cartão de vacina. Entende? Se a gente for olhar hoje no Brasil, como que está a vacinação entre os estados, qual é a taxa de vacinação, nós temos 3 estados que bateram a meta. Santa Catarina, eu acho que Paraná e tem a Rondônia, ou Roraima. Por que eles conseguiram isso? Porque eles colocaram isso como prioridade. Quando o adolescente ou a criança vai fazer a matrícula na escola, ele tem que mostrar o cartão de vacina. E se ele não tiver sido vacinado, eles pedem com que isso seja regularizado em 6 meses. Então, isso aumenta o engajamento. Porque não é que tem que ser uma coisa obrigatória, ninguém vai deixar de estudar porque ele não tomou a vacina, mas é necessário, né? Assim, a campanha da Organização Mundial de Saúde está pesada até 2030, para que a gente aumente o número de crianças e adolescentes vacinados, para que a gente consiga realmente ampliar essa cobertura vacinal, que hoje, principalmente para meninos, é muito ruim. Aproveitando até o gancho, já que a gente está falando da vacinação, quais que são os pré-requisitos, não seria essa palavra, mas quais que são as considerações para que uma mãe, um pai já leve aquela criança para ser vacinada? A partir de qual idade? Menino, né, também você disse, também pode ser vacinado. Então, como que a gente pode aconselhar, qual que é a idade mínima? O que a gente pode falar para esses pais, para essas mães, para os responsáveis? Então, a vacinação, ela está pelo Ministério da Saúde, né? A gente vai vacinar crianças entre 9 e 14 anos. Tá mudando um pouco o conceito. Antes a gente fazia lá no começo 3 doses. Hoje a gente sabe que uma dose para efeito populacional já é suficiente. Então a gente consegue, na próxima geração, muito provavelmente, se a gente mantiver melhorando os nossos índices, não ter doença do colo uterino, né? Fazendo pelo menos uma dose nas crianças ou adolescentes. E então a faixa indicada, onde a gente tem os melhores resultados, 9 a 14, meninos e meninas. Passando dessa idade pode vacinar, mas a taxa reduz de... Isso, a nossa taxa de resposta, a melhor taxa de resposta é nessa faixa etária.
Depois disso, a gente vacina em situações específicas. Então, paciente que tem algum tipo de imunossupressão, paciente oncológico, paciente com papilomatose laríngea, a gente faz essas indicações. Tem também o sistema suplementar de saúde, que caso você não tenha feito a vacina ou não estava disponível na época que você estava naquela faixa etária, você pode se vacinar sim, né? Já tem estudos mostrando que nós fazemos imunidade cruzada e isso melhora a sua resposta caso você entre em contato com o HPV. Perfeito, doutoras. E o que a gente pode fazer além da vacinação, além do acompanhamento médico, para prevenir esse desenvolvimento dos cânceres ginecológicos? Eu acho que tudo depende de qual tumor ginecológico a gente está falando. Nós temos doenças distintas, com fatores de riscos diferentes, né? Então, para cada um deles, a gente tem que orientar as pacientes. A premissa básica, Gabriela, que eu acho a paciente precisa se conhecer, tá? Ninguém conhece seu corpo mais que você mesma. Mas procurar um médico de forma regular é essencial. Existem alguns tumores, como por exemplo um tumor de ovário, que são doenças muito silenciosas, que na grande maioria das vezes não vão ter sintomas clássicos e, portanto, o diagnóstico dessas doenças são cada dia mais tardiamente, porque são sintomas inespecíficos. Então, se a gente fala de câncer de colo uterino, a paciente tem o preventivo, né, Ryan? Tem o Papa Nicolau que ela pode fazer. Existem outras estratégias de, captura híbrida de HPV, colpostologia, colposcopia, tudo isso que a gente pode fazer. Mas quando a gente fala de câncer de ovário, câncer de endométrio, a gente não tem exames de rastreamento. Então, eu acho que a ida ao médico de forma regular, ficar atenta a qualquer alteração ou sintoma que não seja o padrão do seu corpo, é extremamente importante. Acho que vale também, além de tudo isso que a Rafa já colocou pra gente aqui, a gente acrescentar aqueles que são fatores de riscos universais, né? A dieta, uma dieta adequada, né? Uma dieta que seja nutritiva, a gente evitar aqueles embutidos, uma alimentação com um teor adequado, né? De gordura, de proteína, de carboidrato. Bebida alcoólica, então tanto o hábito de bebida alcoólica regular quanto fumar também são fatores de risco não só para os tumores ginecológicos, mas para outros tipos de tumores. Então, é uma atividade física, essa já é praticamente universal, né? Todo mundo orienta o paciente, alimente-se bem, faça atividade física, fumar e beber são outros de maneira universal que vai ajudar a gente a prevenir e melhorar a imunidade da paciente, inclusive os cânceres ginecológicos de uma maneira geral. Hoje a gente vê no mundo um movimento contrário. Se nós, como países subdesenvolvidos, enfrentamos um problema de saúde pública, que é um câncer de colo uterino, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê uma incidência cada dia mais aumentada de câncer de endométrio. E a gente está, assim, avaliando isso é associativo, porque a obesidade, ela está aumentando no mundo. Então, é o principal fator de risco. Então, as pessoas precisam se conscientizar que, às vezes, a mudança do estilo de vida é básico. Então, assim, isso não só para tumor ginecológico, como a Rayane falou, para inúmeros tipos de câncer, a obesidade é um fator de risco determinante. Então, cabe nós também, como profissionais, informar esses pacientes que isso não é uma escolha mais. Eu acho que você ter um estilo de vida saudável hoje o pilar para você ter saúde a curto, médio e longo prazo. É uma integração de fatores também, né? E se você também não dorme bem, junta com toda a questão da hidratação, da alimentação, tudo isso vai gerando uma sequência, né, de problemas de saúde que desenvolvem outros problemas a longo prazo. Então, quando a gente pensa nesses problemas e surgem esses sintomas, quais são esses sinais que a mulher deve estar atenta e que deve falar, opa, eu preciso de um acompanhamento, eu preciso marcar uma consulta? O que a gente deve manter ali de sinal de alerta, doutoras? Os sintomas são muito vagos, variáveis, assim. Às vezes o sangramento, a paciente já está na menopausa, está tendo um sangramento. A paciente está tendo, durante a relação sexual, está tendo algum sangramento durante a relação. Às vezes a paciente está com aumento do volume abdominal, uma dor abdominal inespecífica,
Então, são sintomas que a mulher tem que conhecer o seu próprio corpo para poder estar atenta, né? Então, não só aquilo que a gente consegue fazer como rastreio, como câncer de colo uterino, que são diversas estratégias, existem esses que são inespecíficos. Aumento do volume abdominal, sangramento, dor pélvica. E a gente já ir buscando o tratamento ainda mais precoce, porque a ideia é a gente conseguir fazer, nos casos que a gente não consegue prevenir, um diagnóstico cada vez mais precoce. Eu acho que a mulher, ela também tem muito uma questão de se acostumar muito com a dor, né, do dia a dia. Os homens, eles sentem e eles vão aos médicos quando eles estão realmente com alguma coisa incomodando, mas a mulher se acostuma muito, né, com aquele desconforto abdominal, e quando vê, já está numa situação muito mais agravadora do que se tivesse procurado no começo. Então, eu acho que a mulher, ela tem toda a preocupação de acompanhar, sim, com o médico, muito mais do que homens, mas ela se acostuma muito com a dor. Isso é muito triste. Em alguns locais que eu já estive com médicas, né, conversando sobre esses assuntos, esse foi um dos principais relatos, de que a mulher, ela vai no consultório quando já é muito tarde, quando podia ter sido feito todo o acompanhamento e tratamento antes, né? Então tem toda essa conversa e essa comparação também. Com certeza, eu acho que a mulher, ela tá sempre sobrecarregada. Ela é mãe, ela é esposa, hoje em dia ela trabalha fora e às vezes ela é a provedora da casa. Então, essa mulher, ela não tem tempo para ela, na grande maioria das vezes. Exatamente. A prioridade dela é levar o filho na escola, levar o filho no médico, às vezes acompanhar o marido numa consulta, mas ela não, depois. Isso é cultural. Por isso que a gente tem que desmistificar. Porque, como a Raiane falou, quando a gente fala de câncer de colo de útero, existe exame de rastreamento. Ninguém quer que você sinta nada. A gente quer que você faça seus exames de forma regular, né, anual, ou caso você tenha algum sintoma inespecífico, procure antes desse período médico. Mas nem todo tumor ginecológico tem exame de rastreamento. Por isso que a gente fala, fique atento a qualquer sinal de alteração que tenha no seu corpo. E você precisa procurar o médico de forma precoce. A gente fala sempre para as pacientes que a gente quer oferecer o mínimo possível de tratamento. Mas para isso eu preciso ter um diagnóstico precoce. E quando a gente fala de se preocupar com a saúde ginecológica, quando que é aquele momento inicial que a mulher, que está naquela transição, na verdade, de adolescência para, né, se tornar uma mulher, quando ela deve se preocupar em ir no consultório e começar o acompanhamento ginecológico? Eu acho que é só uma questão complicada, porque a gente tem inúmeras recomendações dentro de sociedade. Mas hoje nós sabemos que as meninas e meninos começam a vida sexual cada vez mais precocemente. Então, talvez a recomendação seja, ao iniciar sua vida sexual, procure um ginecologista, ou se tiver alguma outra queixa, procure um urologista, que o homem normalmente não procura. Mas eu acho que na mulher, em especial, ela precisa procurar o ginecologista assim que ela iniciar a vida sexual. Que antigamente a gente começava talvez a vida sexual um pouco mais tardiamente. E foi baseado nesse panorama como sociedade que os guidelines, as recomendações, elas foram escritas. Hoje o cenário é um pouco diferente. Então eu acho que a gente precisa individualizar e conversar com essas meninas para que, se a vida sexual se inicia, procure um ginecologista. Perfeito. E quando a gente pensa nesse momento de conscientizar essas mulheres e falar, vamos sair de casa, vamos realmente, a questão de cuidar dos filhos sempre está em primeiro lugar, a questão dos maridos também, mas qual a importância dessas mulheres entenderem que a saúde delas também é um assunto para ser colocado em pauta e para a gente levar essa discussão cada vez mais com consciência e para mostrar como que elas são importantes na sociedade, num Brasil tão desigual como que a gente tem, como que a gente consegue mudar esse diálogo na sociedade? Eu acho que isso é cultural e estrutural, sabe? Eu acho que nós, como mulheres e como sociedade, a gente precisa se apoiar mais. E eu sempre falo que a premissa básica de tudo é autoconhecimento. Essas mulheres, elas precisam entender que, se elas não estiverem bem, a família não vai estar bem. Então, as pessoas precisam se priorizar, seja um homem, seja mulher. Você precisa entender que você tem o seu momento. Então, isso faz parte, né? Então, eu acho que isso é muito amplo. Isso foge só da questão de saúde pública e que a gente fala de recomendação, de rastreio. Acho isso é bem estrutural mesmo, e como sociedade a gente vê que essa realidade, que as mulheres elas ficam em segundo plano, isso acontece o tempo inteiro, né?
Ter uma rede de apoio, né, doutoras? Porque realmente ser mulher é muito difícil, tem todas as suas dificuldades. Mas a gente está aqui sempre para levar essa mensagem, para colocar a importância da mulher no centro da discussão, que é por isso que a gente está aqui hoje. Doutoras, quero deixar livre a nossa câmera para vocês trazerem uma mensagem, para vocês informarem quem está nos assistindo sobre a mensagem que vocês querem deixar sobre o Setembro em Flor. Fiquem à vontade, por favor. Acho que nossa primeira mensagem, né, acho que minha e da Rafa é vacinem, né? A vacinação, a gente falou sobre colo uterino aqui, mas a vacina do HPV, ela protege você de pelo menos 5 tipos de câncer, que é orofaringe, né, garganta, colo uterino, vulva, vagina e canal anal. Então, acho que a primeira mensagem é vacine-se, vacine seus filhos. Se você ainda estiver na idade também, vacina. Mesmo que na saúde suplementar, não seja no SUS, mas vale muito a pena, é um investimento na sua saúde. E eu acho que a segunda mensagem que eu gosto de deixar aqui é conheça-se, você também é importante, os sintomas não podem ser deixados para depois, porque é nessa hora que a gente consegue instituir para a paciente um tratamento adequado. Acho que as principais mensagens são mais ou menos nesse sentido, né, Rafa? Eu concordo com a Rayane. Eu acho que, assim, a gente discute muito o tratamento ainda de câncer de colo uterino. E a gente tem uma vacina que previne o câncer. A gente não tem nenhum outro câncer que existe vacinação para prevenir. Então, se você tem uma vacina que previne que você adoeça de um câncer, por que você não vai tomar? E mais, essa vacina está disponível no serviço de saúde público. Então, assim, as pessoas precisam se conscientizar. Eu acho que muito se cobra das entidades públicas, das sociedades, do Ministério da Saúde, mas a população ela precisa estar mais engajada, sabe? Eu acho que todo mundo precisa fazer a sua parte, como sociedade mesmo, para que a gente extinga essa doença. Não dá para a gente ficar falando de adolescentes e crianças doentes, sendo que a gente tem uma vacina que pode prevenir o câncer. E cuidem-se, né? Mulheres, se priorizem. Eu acho que a gente precisa desmistificar isso. Nós também podemos ser prioridades. Temos que criar nossos filhos com essa mentalidade, sejam meninas ou meninos. Eu acho que isso é papel de todo mundo. E nós, como médicos, como sociedades médicas, estamos aqui para tirar dúvidas, esclarecimentos. E eu acho que a informação de qualidade, ela salva vidas. Então, a gente está sempre aqui para isso. Doutoras, muito obrigada. Foi um prazer imenso recebê-las no estúdio. A conversa que a gente teve aqui com certeza vai salvar a vida de muitas pessoas. Informação, como a doutora falou, nunca é demais. Então a gente está aqui sempre para passar a informação clara e sempre com especialistas como vocês, trazendo todo o conteúdo de respaldo e com a sociedade científica por trás. Agradeço imensamente e deixo a porta aqui aberta para vocês voltarem sempre que quiserem. Muito obrigada. Muito obrigada. Não deixe de acompanhar todos os episódios que a gente faz na nossa casa, no nosso estúdio. E acompanhe o CB Brands também no site do Correio Brasiliense com conteúdos personalizados para as marcas. Obrigada e até a próxima. Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense.